Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui em Nazaré, estamos aqui no lugar do Sim de Maria, estamos na igreja de Jerusalém, na Diocese de Jerusalém, Patriarcado Latino de Jerusalém. São Paulo tinha um amor pela Igreja-mãe de Jerusalém, quando teve aquela atenção para com os pobres de Jerusalém. Ao lado dos lugares santos, cuidados pelos franciscanos, temos as igrejas locais, as paróquias, as escolas, temos as pedras vivas que são os nossos cristãos. E hoje temos a graça de termos aqui o pastor da Igreja de Jerusalém, Vossa Excelência, Arcebispo Pier Battista Pizzaballa. Excelência, obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir ao nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado a vocês por terem me convidado. Agora, Excelência, por tantos anos, custódio da Terra Santa, os conventos franciscanos e os lugares franciscanos estiveram por tantos anos sob sua responsabilidade. Agora, temos como arcebispo, como administrador apostólico do Patriarcado Latino. E para nós é emocionante e deve nos perdoar por isso. Obrigado por este afeto que teve por Nazaré, que teve por este projeto. E em breve falaremos mais sobre esse projeto televisivo de toda essa transmissão. Obrigado, Excelência, pela sua presença. E hoje falaremos da Igreja de Jerusalém, dos cristãos que estão aqui. Sobretudo, queremos falar, antes de tudo, deixar claro ao mundo como esta Igreja-mãe de Jerusalém é organizada. Obrigado, Excelência. E saudamos nossos cantores, Milena e Augusto, da comunidade Shalom, que nos trarão o canto no nosso programa de hoje. Saudamos a nossa consagrada Lorena, da comunidade Shalom, que nos trará os pedidos de oração. É isso, Lorena? Sim, padre. É uma grande alegria estar aqui juntos como igreja, junto ao nosso pastor. De verdade, é uma grande alegria, talvez para o senhor. Vossa Excelência é franciscano da Ordem dos Freis Menores, é um irmão franciscano. Nos conhecemos com o hábito franciscano e também foi o nosso provincial, nosso custódio. Por muitos anos trabalhamos juntos e agora é o nosso arcebispo. Com certeza o afeto continua sempre, bem como o reconhecimento por tudo que fez por nós. Mas agora é o pastor da Igreja de Jerusalém. Há 12 anos, sendo responsável pela custódia da Terra Santa, como padre custódio, e hoje arcebispo, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém. Como é esta experiência? Parece como se fosse um novo nascimento, é uma nova vocação. Ser o custódio foi uma experiência muito forte, difícil, entretanto fascinante, muito rica, que te leva a encontrar tantas realidades do mundo e também da Terra Santa e do Oriente Médio. Ser bispo é uma outra coisa, é uma outra perspectiva. Me lembro sempre o que diziam meus mestres. Onde se tem o bispo, ali existe a igreja. É claro que um bispo sozinho não faz uma igreja, porém, não existe igreja sem bispo. Portanto, está diante de ti toda a realidade da igreja, não somente a realidade dos franciscanos, que é importante, ainda hoje para toda a vida da igreja, mas todas as realidades que compõem a vida da igreja. Comunidades cristãs locais, os religiosos, os diversos carismas presentes na igreja e, portanto, devem encontrar uma unidade na presença do bispo, que deve orientá-los, deve dar uma direção concreta para a vida, para o seu estilo de vida. Excelência, ser bispo, guiar a Igreja de Jerusalém, uma igreja muito complexa, fascinante, como o senhor nos disse, é verdadeiramente fascinante a Igreja de Jerusalém, porém muito complexa, porque são muitos ritos e também o diálogo com os muçulmanos, o diálogo com os judeus,
Na visita do Santo Padre, o Papa Francisco, logo após a visita, o Santo Padre pediu ao Senhor de organizar um dia de orações entre as 3 religiões monoteístas presentes na Terra Santa. Hoje o Senhor guia esta igreja nesta complexidade. E como é ser hoje o pastor desta igreja que o Senhor guiou quase num diálogo interreligioso naquele dia de oração? A igreja de Jerusalém é uma realidade muito pequena do ponto de vista humano, numérico. Somos uma realidade muito pequena. Não somos uma diocese enorme com milhares de sacerdotes e milhões de fiéis. Esta não é a nossa realidade. Porém, está no coração da vida da igreja, é a cidade de Jerusalém e toda a nossa realidade eclesial. Não somente Jerusalém, mas todo o território Jordânia, Israel, Palestina, Chipre. São 4 países completamente diferentes. Toda a nossa realidade eclesial é sob este contexto de complexidade e diversidade. Nós sempre devemos viver, isso é, construir nossos relacionamentos como igreja com os judeus, muçulmanos, gregos ortodoxos, protestantes, etc. Portanto, faz parte da nossa vida da igreja não somente o diálogo. O diálogo é uma expressão que talvez se usa muito nos países ocidentais. Aqui nós vivemos junto com eles. Nós podemos dizer que partilhamos a vida. Aprender a partilhar a vida permanecendo nós mesmos e propondo o nosso estilo de vida como um modelo de vida, que é o Evangelho. Eu dou esse exemplo, nossos cristãos são todos árabes, ao menos aqueles que são daqui. São cristãos árabes, cultura árabe, palestinos, mas possuem o Evangelho, aquele estilo de vida típico que é fácil de ser reconhecido quando se entra no espaço cristão. Relacionamento com as mulheres, com homens, mulheres, portanto, da não violência e assim por diante, etc. A nossa igreja está inserida dentro deste contexto, onde o relacionamento com os outros, com o diferente, é uma parte que constitui a nossa identidade. Não podemos ser uma igreja fechada sobre si mesma, pois não morremos rapidamente. Uma igreja que, para viver, deve estar sempre em comunicação com o outro. Penso que seja certo deixar claro que Vossa Excelência fala muito bem a língua hebraica e isto facilitou muito o diálogo, não é verdade, Excelência? Porque também no dia de orações, mas também quando precisa falar aos jornais ou aos jornalistas israelitas, penso que a língua é uma chave de diálogo. Sim, eu gostaria de saber todas as línguas, mas se faz aquilo que se pode. Com certeza a língua é uma chave de acesso. Se você vai se comunicar, precisa de um instrumento de comunicação que, acima de tudo, é a língua. Existe também o coração. O coração é importante, pois não é o suficiente falar a mesma língua, mas se deve ter algo a mais, conteúdo para se comunicar. Porém, com certeza, a língua é importante. Pois um outro aspecto que certamente as outras religiões, muçulmanos, judeus, os outros ritos, não só, mas as outras igrejas, como a igreja ortodoxa, creio que o senhor foi o único franciscano que recebeu uma honorificência do patriarca grego ortodoxo de Jerusalém. Como é este relacionamento? Porque quando eu cheguei aqui havia um pouco de tensão com a igreja ortodoxa. Depois dos seus 12 anos de custódio da Terra Santa, algo mudou? Porque hoje, eu não sei se posso chamar de diálogo, foi realizado alguma coisa. Com certeza, houve muito trabalho, com muita paciência, constância, com determinação, mas também, como posso dizer, com o desejo de se encontrar, de esclarecer os problemas. E todos estes meus anos de serviço nunca quis parar sobre os problemas, isto é, não partir dos problemas, mas do desejo de superá-los, em encontrar uma solução. Posso dizer assim, sempre estive convencido que nós, como presença cristã, como dizia, não somos muitos, somos 1% da população, precisamos estar unidos, que não significa organizar as diferenças, mas saber estarmos juntos, cada um na sua própria diversidade. Portanto, com muita paciência, algumas vezes também saber perder, para conquistar algo maior,
e com o tempo construir uma confiança. Antes de tudo, uma confiança humana entre pessoas que trouxe resultados concretos como a restauração da Basílica de Belém, a restauração do Santo Sepulcro e tantas outras iniciativas comuns. Interessante porque os cristãos, os católicos que visitam Jerusalém, levam sempre uma imagem de divisão, da confusão do Santo Sepulcro. Entretanto, a restauração do Santo Sepulcro se reuniram todas as confissões que estão dentro do Santo Sepulcro. Porém, foi interessante porque o patriarca grego ortodoxo quis que Vossa Excelência, Pier Batista, estivesse naquele dia da inauguração, que não estava previsto no protocolo, mas ele quis sua presença. É possível ver este relacionamento pessoal de amizade. Sim, é verdade que também a custódia da Terra Santa através de mim, mas não somente, mas a custódia teve um papel importante para se chegar naquele acordo, onde se deve dizer que era preciso fazer ainda que tivesse oposições, se deve ir em frente. É isso que foi importante. Também foi para expressar esse desejo de estarmos unidos, ainda que existam tantas dificuldades. Acredito que a palavra seja relacionamento. Como o senhor disse, um relacionamento que se constrói a cada dia. Acredito que seja uma grande mensagem para a diversidade. As diversidades são enfrentadas com diálogo, com paciência no diálogo e também no processo do diálogo, não é verdade? Sim, e isto também fala o Papa, está escrito também nos Evangelhos, nós não somos cristãos para nós mesmos. Um cristão precisa testemunhar a sua vida cristã e, no encontro com o outro, reencontrar a si mesmo e construir as relações, comunicar com o seu estilo de vida, com os seus desejos, tendo sempre presente que existe o pecado e por isso existem os limites, bem como todas as realidades. Saber construir um relacionamento com o outro porque o ama e despertar no outro um desejo de encontro. Fazer com que ele compreenda que, acima de tudo, ele é amado, que não é um amor emocional, sentimental, etc. Tem o desejo de encontrá-lo porque aquele é o rosto de Jesus. Excelência, o senhor aceitou o pedido do Santo Padre e o Santo Padre, o Papa Francisco, no ano passado, depois de 12 anos, guiando a Igreja de Jerusalém, conhecendo pessoalmente os dons, o dom do diálogo, das relações, sobretudo da paciência, 12 anos de custódio muito difíceis, ele confiou à Igreja de Jerusalém, o Patriarcado Latino de Jerusalém, que é, na verdade, nós católicos latinos somos muito poucos. Poderia nos falar desta pequena porção da Igreja, que também é a igreja mãe de todas as igrejas? Antes de tudo, falemos dos confins, porque muitas vezes parece muito abstrato. As igrejas da Terra Santa estão divididas por ritos de pertença. Nós somos chamados latinos, que na linguagem oficial da igreja nós somos romanos católicos. O nosso território compreende toda a Jordânia, Israel, Palestina e Chipre, que compreende dos confins do Oriente Médio, que é a Jordânia, até a União Europeia, que é o Chipre, que na realidade são muito diferentes umas das outras. Jordânia é um país islâmico, Israel é um país hebraico, com a minoria não judia, mas é hebraico, e a Palestina é muçulmana, com uma boa presença cristã. E Chipre, que é um país cristão ortodoxo, cristão ao menos na parte grega. Portanto, são realidades muito diferentes. Temos 67 paróquias, mais ou menos 100 sacerdotes diocesanos, tantíssimos religiosos e religiosas de muitas congregações diferentes. E também os franciscanos, que têm um papel primordial em tudo isto. E com tudo isso temos línguas diferentes, culturas diferentes, fé diferente, situações do ponto de vista político, social, religioso e cultural completamente diferentes uma das outras, todas juntas. E estão todas dentro do nosso território, da nossa diocese. Portanto, um bispo de Bérgamo, italiano, religioso, franciscano, posso dizer, guia da Igreja de Jerusalém. Quando chegou a nomeação,
imediatamente recebi uma mensagem sua dizendo seu lema episcopal: a ti basta a minha graça. Pois, na verdade, os desafios da língua, cultural... Te basta a minha graça. Da carta aos Coríntios 12, capítulo 12. Do ponto de vista humano, não existe nada que possa justificar uma escolha do gênero. Sou estrangeiro, não falo todas as línguas da diocese, vim de vamos dizer, uma realidade completamente diferente, sou religioso, etc, etc. Porém, o Senhor escolhe sempre aqueles que não são capazes para que venha manifestado com clareza o seu desejo, a sua vontade e também a sua graça. Tudo aquilo que será feito vem da graça de Deus. E disto estou convencidíssimo. Se eu tivesse que olhar para as minhas capacidades, eu me assustaria rapidamente. Mas se acolhe com obediência e com amor ao Santo Padre, sabendo que dentro da Igreja existe a obediência à Igreja, a Deus e ao Papa, e assim caminhamos com muita liberdade. L'obbedienza alla Chiesa, c'è l'obbedienza a Dio, al Padre, e quindi si va com muita liberdade. Obrigado, Excelência. Porém, quando éramos freis muito jovens, nos disse uma vez, estávamos reunidos para os votos solenes, nos dizia que, e me lembro bem desta frase, que na Terra Santa se permanece por Cristo e não por outra coisa. Isto com certeza não se discute. Não se vem para cá para construir a paz, porque se decepcionará sempre. Não se vem para cá para fazer alguma coisa, se vem para cá por amor a Cristo. Na Terra Santa a Igreja é pequena, pobre e frágil. Mas isso não significa irrelevante. E como diz São Paulo, na minha fraqueza e que se manifesta a potência de Deus. A única coisa que nós, como cristãos, como igreja, temos aqui é a palavra de Deus e o nosso amor por Cristo. Portanto, quando alguém vem para cá, a única coisa que pode sustentar a sua permanência aqui é o amor a Cristo e nada mais. Como cristiano, é o amor a Cristo, nient'altro. Obrigado, Excelência. Chamamos os nossos cantores, pois é uma experiência muito forte. Hoje temos conosco Vossa Excelência, que como guia, pastor da Igreja de Jerusalém, porém foi para nós, freis, um grande mestre, que quando jovens chegamos aqui e tínhamos necessidade de um guia. Por isso, chamo os nossos cantores, que com o canto possamos interiorizar este belo testemunho. Tu sei venuto alla riva, non hai cercato messaggi né ricchi, soltanto vuoi che io ti segua, Signore. Mi hai guardato negli occhi, sorridendo, hai detto il mio nome, sulla spiaggia ho lasciato la barca, insieme a te cercherò un altro mar. Tu, pescato d'altri mari, ansia eterna di gioia e di pace, amico buono, così mi chiami. Signore, mi hai guardato negli occhi, sorridendo, hai detto il mio nome, sulla spiaggia ho
lasciato la barca insieme a te, cercherò un altro mar. Lorena, os pedidos de oração das pessoas maravilhosas que nos acompanham. Sim, Padre, nosso primeiro pedido de oração vem da Josiane Vargas, do Brasil. Josiane nos pede para rezarmos pelo seu pequeno filho, João Daniel, que tem somente 15 dias de vida, mas tem graves problemas de saúde. Nos pede para rezarmos por ela e por toda a sua família. Josiane, estamos unidos a vocês e de maneira especial confiamos o seu filho e toda a sua família, a Sagrada Família de Nazaré. Nossa Senhora está com vocês. Nosso segundo pedido de oração é muito simples, mas muito profundo. É do Fábio Pereira Viana Santos e nos pede para rezarmos para a sua paz. Prezado Fábio, uma vez Padre Bruno nos disse que a paz é Jesus. Nós rezaremos aqui para que esta paz esteja sempre e profundamente presente na sua vida. E se vocês tiverem outras intenções de oração, podem enviar para o nosso e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou também nos encontrar na página do Facebook Em Casa com a Sagrada Família. Rezaremos com alegria aqui na Casa da Sagrada Família de Nazaré. Santa Família de Nazaré. Obrigado, Lorena. Excelência, nós falamos desta bela igreja de Jerusalém, igreja mãe, cheia de complexidades, mas tão bonita, com tantas belas experiências. Podemos lhe pedir para nos dizer um ponto forte da igreja de Jerusalém, mas também um ponto fraco. O nosso ponto forte é também o nosso ponto fraco. O ponto forte é esta ligação com a Terra Santa, com a Terra de Jesus, com a sua encarnação. Para nós daqui da Terra Santa, a encarnação não é algo que se conta ou de se ouvir falar, mais uma experiência que se faz concretamente a cada dia. Se toca os lugares santos cotidianamente, fazem parte da nossa vida. Tantas vezes não se pensa nisto. Ao mesmo tempo, a riqueza desta igreja, que é rica de tantos carismas, estão todos presentes, carismas ao interno da Igreja Católica, mas também carismas dentro de outras igrejas como a ortodoxa. E esta é uma realidade extraordinária, como uma potencialidade enorme. E essa também é nossa fragilidade. Nossa fragilidade porque muitas vezes é difícil manter a unidade da igreja. Manter unido todos estes diferentes carismas que muitas vezes têm a tendência de fugir uns dos outros, prevalecer uns sobre os outros. E esta é um pouco a nossa fragilidade. Mas queremos olhar o aspecto positivo. É uma igreja viva, ainda que em número pequeno, e expressa a sua vivacidade nesta presença multiforme de tantas línguas e carismas e realidades diversas. Multiforme em tante línguas, carismi e realidades diversas. Excelência, obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos de lhe pedir uma última coisa, porque São Paulo, na carta aos Romanos, fala desta igreja de Jerusalém, que os cristãos estejam atentos à Igreja Mãe. Como hoje os cristãos de todo o mundo podem ajudar a Igreja da Terra Santa, a Igreja de Jerusalém? A primeira coisa é rezar. É preciso rezar. Eu acredito muito no poder da oração, experimentei muito neste ano, nesses últimos anos. Me lembro quando era um jovenzinho, quando era um frei jovem, se dizia, é preciso rezar por eles, etc, etc. Isto para citar como era uma coisa pouco abstrata. Depois eu vi como a oração pessoal, mas também a oração dos outros te dá uma força. Portanto, a primeira coisa é rezar, é preciso a oração de toda a Igreja Universal. A segunda são as peregrinações, é preciso vir para a Terra Santa. Depois de uma peregrinação na Terra Santa, muda-se a vida de fé. Se encontra novamente Jesus de um novo jeito. Depois, falar. Se sentir unido a esta Terra Santa, não se pode ser igreja no Brasil, na Itália, em qualquer lugar do mundo, se essa igreja aqui não existe. Estar ligados, sustentar, ajudar com todos os meios possíveis esta pequena, mas importante e grande igreja. Importante e grande chiesa.
Excelência, obrigado. Nós o convidaremos ainda outras vezes. Queremos ter o nosso pastor próximo. Já nos sentimos próximos porque, seja nos momentos de dificuldades, mas também nos momentos de alegria, temos sempre a vossa presença. Agradecemos e lhe pedimos sua bênção. Pedimos ao Senhor de nos abençoar e a todos pelo instrumento da televisão, abençoar a todas as famílias que nos escutam e nos acompanham neste momento, que o Senhor, através da intercessão de Maria, possa chegar em cada família, onde possa ter alguma cruz, lágrimas, sofrimento, sobretudo a eles, mas também a nós, que nos traga o abraço de sua consolação e da sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Excelência, e esperamos todos na próxima semana, aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. É o perfume do Evangelho que chega na sua vida. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site